Hoje, no Judeocation, expomos os perigosos equivalentes morais promovidos pela União Europeia, que sancionam organizações israelenses que defendem comunidades judaicas, colocando-as no mesmo patamar que terroristas do Hamas. Vamos analisar os fatos por trás das manchetes, a campanha política que mira Judeia e Samaria, e por que a batalha pelo coração de Israel é mais importante do que nunca. Bem-vindo de volta ao Judeocation aqui na JNS TV. Meu nome é Josh Hasten, correspondente da JNS News. Vamos direto ao assunto. Kaja Kallas, a alta representante da União Europeia para Assuntos Externos e Política de Segurança e vice-presidente da Comissão Europeia, anunciou o seguinte no X esta semana. Ministros das Relações Exteriores da União Europeia autorizaram sanções contra colonos israelenses por violência contra os chamados palestinos. Eles também aprovaram novas sanções a líderes do Hamas. Já era hora de sairmos do impasse para entregar resultados. Extremismos e violência trazem consequências. É isso, a União Europeia, a UE, está sancionando os chamados colonos violentos e o Hamas. Sanções contra ambos anunciadas exatamente ao mesmo tempo. Em outras palavras, os colonos israelenses são iguais ao Hamas, uma organização terrorista responsável por assassinar milhares de pessoas. Na mesma frase que 500 mil judeus que vivem no antigo coração bíblico e histórico do Estado de Israel e do povo judeu. Você percebe como isso é insano? Agora você pode dizer, sim, mas a violência dos colonos é ruim. Por que não condená-la? Como temos falado há semanas, a narrativa da violência dos colonos é uma campanha bem financiada por governos estrangeiros, que tem como alvo os residentes e o Estado de Israel. É um libelo de sangue moderno. Vou explicar como essa notícia sobre sanções é política, não baseada na realidade. Esses são os grupos que a UE está sancionando. A organização Amana, o movimento Nashala e sua presidente Danielle Weiss, que aliás nós entrevistamos neste programa. Shomer Yudain Shamron e a pessoa que anteriormente atuou como seu CEO, Avishai Susia, a organização Regavim e seu CEO, Meyer Deutsch. Recebemos Naomi Linderkan da Regavim neste programa. Então, qual a verdade sobre essas organizações? Nenhuma delas está envolvida em violência de forma nenhuma. Deixe-me repetir, nenhuma delas está envolvida em violência, ponto final. Amana está envolvida em construção. Shomer Yudah e Shamron têm como objetivo proteger comunidades e fazendas. Regavim, vamos falar sobre isso daqui a pouco. Novamente, nenhum desses grupos está ligado à violência. Isso é a prova de que essa é uma campanha política e não baseada na realidade. Eles afirmam sancionar colonos violentos, mas os listados são organizações pró-Israel respeitáveis, que defendem o direito dos judeus de viver na Judéia. Curioso como o Regavim é um grupo que denuncia a União Europeia por apoiar cegamente a autoridade palestina. Regavim é também o mesmo grupo que provou que toda a campanha sobre violência de colonos é uma farsa. Eles são o mesmo grupo sancionado e acusado de violência de colonos. Pessoal, vocês não conseguiriam inventar isso nem tentando. Regavim respondeu e disse: consideramos uma honra que a União Europeia tenha escolhido nos incluir na distinta lista de defensores da terra de Israel. Isso é absolutamente verdade. Essas organizações realizam um trabalho incrível. Não há violência aqui. Regavim continuou: há 20 anos, expomos o grande financiamento da União Europeia para criar um Estado terrorista palestino, em violação da lei e de acordos internacionais, incluindo o desvio de milhões do dinheiro dos contribuintes europeus para construções ilegais nas terras nacionais do povo judeu e apoio a organizações que auxiliam o terrorismo. Para o desgosto daqueles que buscam prejudicar Israel e os israelenses, os tribunais aceitaram repetidamente nossas petições contra a construção ilegal desenfreada e a tomada de terras, determinando que a lei deve ser aplicada. Regavim continuou: diante de campanhas falsas e antissemitas sobre violência de colonos, temos publicado consistentemente os fatos e dados irrefutáveis, defendendo o bom nome dos soldados das FDI, das comunidades judaicas da Judéia e Samaria e de todo o Estado de Israel. A tentativa de nos silenciar e sufocar a revolução sionista na Judéia e Samaria, da qual nossa pesquisa e formulação de políticas são uma parte ativa e orgulhosa, por meio de sanções draconianas, só nos enche de orgulho. Nós nos comprometemos a continuar trabalhando para restaurar a governança e a soberania em todas as partes da nossa pátria. Nós somos Israel. Agora, vamos conferir este vídeo da Regavim.
As tentativas de nos silenciar por meio de sanções são uma traição aos próprios fundamentos da União Europeia. Regavim é um centro de pesquisa e um instituto de políticas públicas que atua por meio de ações legais para obrigar o Estado de Israel a proteger nossos interesses nacionais vitais por lei, por direito e sem medo. Ao anunciar na mesma frase sanções contra Regavim e figura-chave do Hamas, uma organização terrorista que existe com o único propósito de assassinar judeus e apagar a única democracia do Oriente Médio, a União Europeia mostrou sua verdadeira face. Regavim continuará a expor a intromissão ultrajante da União Europeia, seu apoio contínuo a organizações terroristas e sua violação do direito internacional. Nós não vamos nos calar. Ótimo trabalho, Regavim, mostrando a verdade sobre isso. O ministro das Relações Exteriores de Israel, Gideon Saar, afirmou que Israel rejeita as sanções impostas a cidadãos e organizações israelenses. A União Europeia escolheu, de maneira arbitrária e política, impor sanções a cidadãos e entidades israelenses por causa de suas opiniões políticas e sem qualquer fundamento. É igualmente ultrajante a comparação inaceitável feita pela União Europeia entre cidadãos israelenses e terroristas do Hamas. Agora reafirmo o que disse antes. O ministro das Relações Exteriores afirmou: isso é uma equivalência moral completamente distorcida. Israel sempre defendeu e seguirá defendendo o direito dos judeus de se estabelecerem no coração da nossa terra natal. Nenhum outro povo no mundo tem um direito tão documentado e antigo à sua terra quanto o povo judeu tem à terra de Israel. Esse é um direito moral e histórico que também foi reconhecido pelas leis das nações e nenhum agente pode tirá-lo do povo judeu. Impor opiniões políticas com sanções é inaceitável e não terá sucesso. Há muitas outras respostas contra a decisão da UE, mas vou ler apenas mais uma. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu condenou a União Europeia depois que o bloco decidiu impor essas sanções contra israelenses na Judéia e Samaria. Netanyahu disse que, enquanto Israel e os Estados Unidos fazem o trabalho sujo da Europa ao lutar pela civilização contra lunáticos jihadistas no Irã e em outros lugares, a União Europeia expôs sua falência moral ao criar uma falsa simetria entre cidadãos israelenses e terroristas do Hamas. Pessoal, é muita informação, mas o principal é: a União Europeia não tem bússola moral. Eles afirmam que defendem a paz e a justiça, mas repetidas vezes provam que têm essa obsessão pelos judeus, especialmente aqueles que vivem no coração da nossa terra. Agora, como Israel deve responder a isso? O ministro das Finanças, Bezalel Smotrich, afirmou que a hipocrisia europeia está em novo nível. Ele afirma que ninguém obrigará Israel a adotar uma política suicida. Tentar tratar o conflito nacional com o terrorismo palestino como questão criminal vai fracassar. Smotrich disse que colocou sobre a mesa do primeiro-ministro um plano para transferir áreas estratégicas na Judéia e Samaria das áreas A e B para a área C. As áreas A e B, claro, estão sob a autoridade palestina. Em resposta a essa iniciativa, eu conclamo o primeiro-ministro a convocar o gabinete ainda esta noite, isso foi há alguns dias, e aprová-la. Judéia e Samaria são a defesa de Israel, e é hora de mostrar ao mundo que enfraquecer nosso controle só trará o efeito contrário. Seguiremos fortalecendo assentamentos, aprofundando nosso controle sobre a terra de Israel e enfrentando o terrorismo sem temor. Então, Smotrich diz: esfregue isso na cara da União Europeia, que vem defendendo o estabelecimento de um Estado terrorista, que vem financiando construções ilegais na área C, sob total controle israelense, há quase 20 anos. Smotrich diz: tome mais terras e coloque-as sob controle israelense. Eu não sei se isso vai acontecer. Já falamos sobre soberania muitas vezes. Eu digo, não espere por esse tipo de proclamações anti-Israel. Celebramos o Dia de Jerusalém em Israel na semana passada. 59 anos desde que Israel unificou a cidade de Jerusalém. 59 anos desde que retornamos à nossa terra ancestral. Agora é a hora de plena soberania sobre a Judéia e Samaria. Ao afirmarmos nossos direitos, essas declarações perderão valor. Finalmente chegou a hora de dizer que esta terra é nossa de uma vez por todas. Seguindo em frente, tudo está relacionado, mas como revelou o Palestinian Media Watch, a autoridade palestina sempre glorifica assassinos terroristas. Os terroristas são tão estimados que até têm seu próprio Dia Nacional de Celebração Especial, chamado Dia dos Prisioneiros. O que é o Dia dos Prisioneiros? É um dia que celebra ataques realizados por terroristas. Aliás, onde está a União Europeia nisso? Por que ainda não condenaram o chamado Dia dos Prisioneiros? Não perca tempo esperando que se manifestem.
Um novo estudo do PMW foi lançado, Como a Autoridade Palestina Lava o Cérebro de Crianças para Admirarem Assassinos Terroristas. No Dia do Terrorista, ou, na terminologia da AP, Dia dos Prisioneiros, escolas da Autoridade Palestina doutrinam jovens palestinos a admirar assassinos terroristas como heróis e exemplos. Em uma escola da AP em Birzeit, meninas palestinas foram ensinadas a admirar o prisioneiro terrorista e fabricante de bombas, Abdullah Barghouti, que cumpre 67 penas de prisão perpétua por envolvimento no assassinato de 68 pessoas. Outros chamados heróis apresentados às meninas foram o prisioneiro terrorista Marwan Barghouti, que orquestrou 3 ataques nos quais 5 pessoas foram assassinadas, e o chamado mártir Walid Daqqa, que assassinou uma pessoa junto com cúmplices. O fabricante de bombas, preso Abdullah Barghouti, também foi exaltado em escolas de Shrem, como eles chamam Nablus. Uma exposição chamada Nossos Prisioneiros, ou seja, terroristas, aos olhos dos nossos alunos, foi inaugurada pelo governador do distrito de Nablus, Ghassan Douglas, e o diretor-geral da Direção de Educação de Nablus, Samir Al-Jamal, na escola secundária Kawara para meninos. No evento, os alunos usaram camisetas com o texto Liberdade para os Prisioneiros, e um jovem segurou uma foto do prisioneiro terrorista Mohamed Al-Tus, que esteve envolvido no assassinato de 5 pessoas. Em outra escola da Autoridade Palestina, meninos receberam cartazes de Abu Jihad, a quem a própria Autoridade Palestina atribuiu o planejamento de ataques que mataram pelo menos 125 pessoas. O assassinato de Abu Jihad por Israel ocorreu no Dia dos Prisioneiros e é celebrado todo ano pela Autoridade Palestina. Pessoal, a Autoridade Palestina glorifica o terrorismo. A Autoridade Palestina paga terroristas e suas famílias como parte do seu programa de pagamento por assassinato. Quanto mais carnificina, quanto mais judeus são assassinados, mais dinheiro eles recebem em salário direto da Autoridade Palestina. Onde está a Europa? Onde está o resto do mundo? E, honestamente, onde está o nosso próprio governo? Quando o nosso governo vai admitir de vez que os acordos de Oslo acabaram e que a Autoridade Palestina não é parceira para a paz? Eu não tenho essas respostas, mas espero que essas perguntas sejam respondidas e que a política mude muito, muito em breve. O Conselho Regional de Binyamin informou que agressores árabes invadiram a fazenda Tsur Levi na madrugada de quarta-feira e roubaram cerca de 120 ovelhas. As forças de segurança agiram rápido, localizaram o rebanho e o devolveram aos donos da fazenda. O conselho ressaltou que não se trata de um incidente criminal. As fazendas em Binyamin, Judéia e Samaria enfrentam repetidamente o terrorismo na forma de tentativas de roubo e assédio por agressores árabes que buscam expulsar os israelenses da região. Esses mesmos indivíduos, então, tentam distorcer a realidade e retratar os moradores da Judéia e Samaria como autores da chamada violência dos colonos. Vou esperar que a União Europeia e outros condenem esse incidente, mas não vou, porque isso nunca acontece. Seguindo em frente, a polícia de Israel informa que um caso envolvendo a falsificação de carteiras de identidade e o emprego de árabes da Autoridade Palestina em várias empresas por todo o país está sob investigação há vários meses pela Unidade de Combate ao Crime do Distrito de Samaria. Nos últimos meses, uma investigação secreta foi conduzida sobre crimes como falsificação de documentos, entrada ilegal em Israel e emprego ilegal. Nesta semana, a Unidade de Combate ao Crime de Samaria prendeu 5 suspeitos, um israelense e 4 árabes da Autoridade Palestina. São suspeitos de falsificar carteiras de identidade e fornecê-las a árabes da Autoridade Palestina que entraram ilegalmente em Israel e depois foram empregados em empresas do país. Suspeitos foram interrogados pela Unidade de Samaria. 3 suspeitos foram apresentados ao tribunal, onde a polícia pedirá a prorrogação da detenção para seguir investigando. Além disso, como parte deste caso, foi aberta uma investigação contra as empresas suspeitas de envolvimento e de empregar esses residentes ilegais em violação da lei. Já discutimos esse tema antes, trabalhadores ilegais da Autoridade Palestina entrando em Israel anterior a 1967. Muitas vezes é para trabalho, mas quão assustador é se esses trabalhadores ilegais circulam com carteiras de identidade israelenses. Pode me chamar de alarmista, mas começa com trabalhadores ilegais e crimes, e logo isso leva ao terrorismo. Isso não é uma teoria, não é teórico, isso já aconteceu várias e várias vezes. Não sei se os israelenses envolvidos nesse crime são judeus ou árabes, mas isso não deveria importar.
Se uma dessas pessoas andando por aí com um cartão de identidade israelense usar o cartão para obter acesso e depois realizar um ataque, aqueles que o acobertaram ou ajudaram serão responsabilizados. Ótimo que a polícia tenha acabado com essa quadrilha criminosa. A única pergunta é: quantos mais ainda existem por aí? E esse é um pensamento assustador. Policiais de fronteira israelenses neutralizaram um atirador da autoridade palestina que abriu fogo contra as forças durante uma operação antiterrorismo em Samaria na manhã da última segunda-feira. Segundo a polícia de Israel, o suspeito disparou um rifle contra forças israelenses após policiais de fronteira apaisana entrarem na vila de Calândia. Policiais revidaram e neutralizaram o agressor, cuja condição não foi esclarecida de imediato. Segundo a polícia, nenhum integrante das forças israelenses ficou ferido no tiroteio. Terroristas da autoridade palestina atacaram judeus israelenses na Judéia e Samaria, pelo menos 5.051 vezes em 2025, de acordo com dados publicados pelos Socorristas Sem Fronteiras, ou Hatzalah, Judéia e Samaria, uma ONG israelense. 24 israelenses foram assassinados na Judéia e Samaria em 2025 e mais de 400 outros ficaram feridos, informou a ONG em seu relatório anual. Os dados, que foram cruzados com informações oficiais das agências de segurança do Estado judeu, incluíram 3.299 casos de arremesso de pedras, 458 ataques com coquetéis Molotov, 655 tentativas de cegar motoristas com ponteiros laser, 286 cargas explosivas e 19 ataques terroristas a tiros. Isso, aliás, são apenas os casos que foram relatados. Poderiam ter havido muitos outros, mas essas são as estatísticas oficiais de 2025. Você acredita que os israelenses têm que lidar com essa realidade diariamente? Vou repetir. Onde estão as sanções da UE? Mais de 5.000 ataques em 2025 e nenhuma sanção. Zero. Só silêncio. Ou seria porque estão ocupados demais sancionando organizações israelenses respeitáveis para comentar esses ataques? A isso eu digo: que vergonha! Um projeto de lei que cria uma nova autoridade civil para antiguidades na Judéia e Samaria foi aprovado em primeira leitura pelo plenário da Knesset na última segunda-feira à noite. O projeto de lei visa atribuir ao Estado de Israel responsabilidade direta sobre antiguidades, sítios históricos e arqueologia de toda a região. Se for aprovado, o projeto de lei criará a Autoridade do Patrimônio da Judéia e Samaria. Essa autoridade assumirá as responsabilidades atualmente detidas pelo Ministério da Defesa. Segundo o site da Unidade de Arqueologia da Administração Civil, há mais de 2.600 sítios arqueológicos na Judéia e Samaria. Sendo honesto, não sou especialista em direito e não conheço bem os prós e contras dessa legislação, mas direi o seguinte: a autoridade palestina, repetidas vezes, profana locais sagrados judaicos e sítios arqueológicos antigos. Se for possível evitar mais profanações, sou totalmente a favor. Espero que essa autoridade seja a resposta. O tempo dirá, mas o mais importante é que a profanação precisa acabar de vez. Agora, se você se lembra, na semana passada eu falei sobre as 3.000 árvores árabes da AP, que o ministro Smotrich ordenou que fossem arrancadas, já que foram plantadas em terras do Estado de Israel. Novamente, as opções eram manter as árvores e permitir a invasão ilegal das terras do Estado, ou retirá-las e enfrentar uma campanha negativa de relações públicas. Israel escolheu a segunda opção. E claro, como previsto, houve condenação por toda parte nas falsas notícias da autoridade palestina e em outros lugares. Até mesmo a CARI, o Conselho de Relações Americano-Islâmicas nos Estados Unidos, condenou a remoção das árvores. Eles afirmaram que arrancar milhares de árvores palestinas integra uma campanha maior para apagar a presença palestina, confiscar terras e inviabilizar um Estado palestino. Essas ações violam a dignidade humana básica e o direito internacional. Então, primeiro, deixe-me dizer: qualquer coisa que impeça o estabelecimento de um Estado terrorista administrado pela AP em nosso coração estratégico e bíblico é algo positivo. Claro, Kari e os outros estão mentindo ao dizer que isso é uma campanha de limpeza étnica. Como eu previa, eles não mencionam que essas árvores foram plantadas ilegalmente em terras do Estado. Eles não vão admitir que isso faz parte da campanha anti-Israel bem financiada. Árvores, terras, violência, ou como eles dizem, genocídio, invasão ou expulsões, essas são todas palavras deles. Todas fazem parte do vocabulário deles, e muitos caem nisso sem saber a verdade. Todos precisam conhecer os fatos. Busque suas informações em grupos como o Regavim, como falamos antes.
Se a União Europeia está sancionando eles, você deve saber que a verdade é justamente o oposto, e esses grupos são os que estão compartilhando a verdade. Isso é tudo para o Judeucation de hoje. Meu nome é Josh Hastings, correspondente da JNS News aqui no JNS Media Hub em Jerusalém, a capital eterna do Estado de Israel e do povo judeu. Agradeço à equipe dos bastidores da JNS TV, produtora Bárbara Kanimov, engenheiro Arne Vogalanter, Zach Sickerman, Ryan List e gerente de estação Yuri Svertsky. Obrigado à nossa editora de vídeo Ksenia Pelachenko. Muito obrigado por nos acompanhar na JNS TV. Confira a programação incrível da JNS TV direto de Jerusalém e assista a todos os nossos programas. Nos dê um super agradecimento. Inscreva-se e acesse jns.org para as últimas notícias de Israel, Oriente Médio e do mundo judaico. Nos vemos na próxima semana aqui no Judeucation na JNS TV.